Grandes civilizações. A China Antiga, primeira parte. A China é enorme. Basta olhar no mapa para se dar conta da imensa extensão territorial que ocupa. Nossa, é como se fosse a metade de um continente. É verdade, é enorme. É tão grande que existem diferentes climas e paisagens que atravessam o território chinês. A China é um mundo em si mesma, com florestas fechadas, desertos vastos, montanhas insuperáveis, pradarias férteis, pântanos densos e planícies congeladas. Brrr! Há muito tempo, os chineses observaram que o mundo era composto por coisas muito diferentes e que cada uma tinha seu oposto. Então foram descobrindo que a natureza tinha um equilíbrio, uma harmonia entre forças diferentes e opostas. Assim, se em algum lado fazia frio, era porque do outro lado estava fazendo calor. Se existia terra, era porque também existia ar. Se o sol brilhava durante o dia, era a lua que reinava à noite. E se havia homens, então deviam existir mulheres. Essas observações sobre a natureza que os rodeava serviram a eles como base para elaborar a famosa tradição da sabedoria chinesa, com a qual construíram uma grande civilização que perdurou por milhares de anos. A formação do Império. Traçando uma linha pelo meio da China, vemos o Rio Amarelo. Foi aí que começaram a se desenvolver os primeiros povos que antecederam esta grande civilização. Sabem quando? 5.000 anos antes de Cristo. Nossa, faz 7.000 anos! Esses povos cresceram e se desenvolveram, mas por volta de 1500 a.C. foram dominados por terríveis governantes chamados Shang. Como todos eram descendentes da mesma família, receberam o título de dinastia. A dinastia Shang durou mais de 700 anos. Depois, a dinastia Shang foi substituída pela dinastia Zhou. Mas em seguida, várias famílias queriam o poder, então virou todos contra todos. Essa fase ficou conhecida como a Era dos Reinos Combatentes. E durou até o ano 221 a.C., quando uma nova dinastia de governantes guerreiros, a dinastia Qin, conseguiu unificar o país e estabeleceu o império que deu nome à China. Qin Shi Huang proclamou-se imperador, o primeiro de toda a história da China. Ele era considerado filho do céu, ninguém podia discutir nada com ele e seu poder era considerado mágico. Eu discordo! O Senhor dos Homens não podia brincar, não cantava nem ria. Devia manter-se sempre de pé e seus movimentos eram lentos demais. Qin Shi Huang foi o organizador do império. Ele construiu um sistema de estradas e canais para facilitar o comércio e então todos começaram a usar o mesmo dinheiro, o mesmo calendário e até a mesma escrita. E ele impôs um sistema de leis. Mas havia pessoas que não gostavam de Qin Shi Huang. Então, o povo começou a tomar cada vez mais nojo dele, e representando todo o povo, 460 sábios se opuseram às medidas criadas pelo imperador. Qin Shi Huang não hesitou e mandou matá-los. Todos os livros dos sábios da China foram queimados em grandes fogueiras. Se tem uma coisa que a história nos ensina, é não ter raiva de alguém que tem poder ilimitado. A Grande Muralha. Qin Shi Huang tinha outra preocupação além de derrotar os revolucionários. O império era frequentemente atacado por bárbaros vindos do norte. Qin Shi Huang queria mantê-los afastados. Mas como? O plano dele era simples. Ele decidiu construir um grande muro para que nenhum exército inimigo pudesse atravessar as fronteiras do império. Essa seria uma das maiores construções da história da humanidade. A construção da muralha foi iniciada durante o reinado de Qin Shi Huang, mas ela continuou por várias etapas, e este processo durou mais de 2000 anos.
No final, o muro tinha mais de 9 metros de altura e chegou a medir 7.300 quilômetros, o equivalente à extensão de toda a América do Sul. A muralha acompanha vales, montanhas e desertos e une mais de 25 mil torres de vigilância. Construir essa muralha exigiu um esforço sobre-humano. Para isso, o imperador reuniu milhares de homens que trabalharam como escravos, seguindo uma disciplina militar. Muitos deles morreram de exaustão e seus corpos eram enterrados dentro dos muros em construção. Então não era apenas a maior muralha do mundo, mas o maior cemitério do mundo. A muralha não só serviu de defesa, mas também ajudou a unificar o império, já que por cima dela havia uma rota através da qual era possível viajar de uma ponta à outra do território. Assim, muitas caravanas de comerciantes podiam transitar e vender suas mercadorias sem medo de serem surpreendidas por bandidos ou ladrões. Transitar por esse caminho agora é tranquilo. Mas vamos voltar a Qin Shi Huang. Quando o imperador chegou ao fim de seus dias, ele decidiu que sua morte tinha que ser tão importante quanto sua vida. Os chineses acreditam que você pode levar objetos consigo para o outro lado da vida. E Qin Shi Huang não ia levar pouca coisa. Ele mandou construir uma tumba na qual colocou um exército de 8.000 estátuas de guerreiros de terracota. Mas não eram cópias de um mesmo molde. Cada estátua era uma cópia exata de pessoas que haviam acompanhado o imperador quando ele estava vivo. Porém, se alguém ousasse entrar na tumba para perturbar o sono do imperador, arcos disparavam flechas automaticamente. O Mestre Kong. Em 551 a.C., enquanto a China estava em plena era dos reinos combatentes, nasceu um homem muito especial. Com o passar dos anos, tornou-se um grande sábio que, com seus ensinamentos, criou uma doutrina que caracteriza a cultura chinesa ainda hoje, 1.500 anos depois. Esse homem, Confúcio, nasceu numa família pobre. No entanto, isso não o impediu de estudar e trabalhar muito, até se tornar ministro de um dos reis que lutava pelo poder. Mas um dia, cansado de tanta violência, traição e mentira, Confúcio abandonou o cargo de ministro e se dedicou a caminhar entre um reino e outro com o objetivo de compartilhar sua sabedoria. Os livros de Confúcio pregam 8 virtudes básicas: o respeito pelos outros, a tolerância, o perdão, fidelidade, a devoção, confiança, o dever e o culto aos antepassados. Essas são as 8 virtudes que o homem deve seguir para ser bom e honesto. A popularidade de seus ensinamentos cresceu, mas somente 350 anos depois, a sabedoria de Confúcio se tornou popular em toda a China. Isso aconteceu durante a dinastia Han. Nessa época, Confúcio havia se transformado em uma figura lendária. Seus seguidores o chamavam de Mestre Kong, e seus ensinamentos serviam de guia espiritual e eram praticados como uma religião. Essa doutrina era conhecida como confucionismo, mas ela não era a única religião na China antiga. Também existiam o taoísmo e o budismo. Cada pessoa tinha o direito de escolher e praticar livremente sua religião. As 3 eram fundamentadas na busca de uma harmonia interior, que está em relação direta com a harmonia da natureza. Vamos usar nossa bússola do tempo para ver o que estava acontecendo nos outros lugares do mundo nessa mesma época. Enquanto Qin Shi Huang se proclamava primeiro imperador da China, o que estava acontecendo em Roma, por exemplo? Lembrem-se de que era o ano 221 a.C. e Roma ainda não era um império. E mais, nem sequer controlava a Itália inteira. Em 221 a.C., Roma era uma república e era governada por um grupo de pessoas cultas chamadas senadores. 20 anos mais tarde, em 201 a.C., depois de conquistar a poderosa cidade de Cartago, Roma continuava a estender seu território. Porém, ainda era uma república sem imperador. Vários anos mais tarde, em 51 a.C., um grande general chamado Júlio César conseguiu conquistar terras gaulesas estratégicas e deu origem à formação do Grande Império Romano. No ano 27 d.C., seu filho adotivo, Otávio, sagrou-se Augusto, o primeiro imperador romano. Ah, igual ao Qin Shi Huang na China? Só que quase 200 anos mais tarde,
Venha, vamos ver o que vai acontecer na segunda parte do episódio sobre essa apaixonante civilização. Os chineses foram muito engenhosos e inventaram muitas coisas como a pólvora, pipas, imprensa, porcelana, mas talvez a descoberta que mais surpreendeu o mundo foi feita pelo bicho da seda. Ninguém sabe como, mas há mais de 5.000 anos, os chineses descobriram que cada um de nós, antes de virarmos borboletas, fazia um casulo, enrolando um único e finíssimo fio. Os chineses transformavam esse fio em seda, um material maravilhoso que era muito valorizado e por isso todos queriam esse tecido. Os chineses e a seda ficaram famosos no mundo inteiro.